Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Hebreus capítulo 11, o versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Muitos cristãos têm uma visão romântica da salvação e não conseguem compreender a batalha espiritual que há nesse planeta. Vamos passo a passo compreender o que se passa nos bastidores da história. Primeiro, Deus criou os céus e a terra. Está em Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Segundo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou para sujeitar a terra. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ouça agora o que diz o salmista no Salmo 115, o verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Isto quer dizer que os homens tornaram-se responsáveis por guardar este planeta. Foi esta a ordem dada a Adão. Está em Gênesis capítulo 2, o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Se Adão tivesse sido vigilante, a serpente não teria conseguido tentar a mulher. Contudo, a mulher foi seduzida e Adão acompanhou a mulher, comendo também do fruto proibido. Ouça o resultado. Está em Romanos, capítulo 5, o versículo 12. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, observe bem. A terra, ela foi dada aos homens para ser cultivada. Contudo, o proprietário da terra continua sendo Deus. Ouça o que Moisés diz a Faraó. Êxodo capítulo 9, o versículo 29. Respondeu-lhes Moisés, isto é, respondeu a Faraó. Em saindo eu da cidade, estenderei a mão ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuvas de pedra, para que saibais que a terra é do Senhor. Note que Deus é o proprietário da terra. Observe que nessa cena temos dois homens, o justo Moisés e o ímpio Faraó. Perceba que Moisés está dando testemunho da parte de Deus, declarando a Faraó: a terra é do Senhor. E se não houvesse esse testemunho? Ouça, Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Entenda, neste caso, para Zebulon e Naphtali, na Galileia, Jesus mesmo se apresentou como a luz deste mundo. E por que o povo estava em trevas? 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro jaz no maligno. Note que o texto acima diz duas coisas. O povo jazia em trevas, portanto, depois da queda da humanidade, o povo se tornou espiritualmente morto em seus delitos e pecados e, por estar nessa condição, se tornou escravo do pecado, entrou no domínio do maligno. Por isso é dito que eles viviam na região e sombra da morte. As trevas nesse mundo seriam absolutas se não fosse o testemunho de Deus mantido nesse planeta. Mesmo com a queda, Deus jamais ficou sem testemunhas. Ouça, o primeiro a dar testemunho. Está em Hebreus capítulo 11, o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
porque obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, isto é, das ofertas, também mesmo depois da sua morte ainda fala. Abel foi o primeiro a dar um testemunho de Deus na terra. Agora, desde Adão até Moisés, o testemunho de Deus foi dado pelos patriarcas. Começou lá na descendência de Adão, e veio de Adão Enos, Sete, e daí seguiu em diante, chegando a Noé, e depois foi até Abraão, Isaque e Jacó, e seguiu até Moisés. Então, os patriarcas davam testemunho de Deus na face da terra. Depois de Moisés, até a ressurreição de Jesus, o testemunho foi dado pela nação de Israel. Israel foi liberto do Egito e Deus entregou a ele as leis, os 10 mandamentos, e eles deram testemunho de Deus até a ressurreição de Jesus. Da ressurreição de Jesus até o arrebatamento da igreja, o testemunho está sendo dado pela igreja sobre a face da terra. Mas a igreja haverá de ser arrebatada, então o testemunho de Deus voltará a ser dado pela nação de Israel. Assim, em toda a história, Deus jamais ficou sem um povo para dar testemunho dele. Por isso que a terra pertence ao Senhor e ele mantém os homens de Deus na terra para que possa dar testemunho de quem Deus é. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.